Aqui muito feliz, e toda vez que a gente vem pregar, assim, nas igrejas, né, eu entro e falo assim, dá vontade de pedir carta já para essa igreja, porque a gente já se sente em casa, né? Eu acho que toda semana eu tenho que trocar de igreja, porque eu me sinto em casa, graças a Deus. Esse, né, a alegria do povo de Deus, não é verdade? Queria que você olhasse, porque crente é assim mesmo, olha para a irmã que está do teu lado e repete comigo assim, você... Não, está muito desanimado, vamos lá, você é o motivo de eu não ser a pessoa mais bonita aqui. Amém? Só tem mulher bonita aqui, gente. Homem também, gente. Então, estou em casa, porque eu também, né? Todas nós somos, né, perfume de Cristo, formadas. Essa semana eu estava falando sobre a Eva. E a gente estava pensando, imagina Deus criando a Eva. Olha, né, há quem diga, né, não está na Bíblia não, mas a gente vai tentar incorporar esse versículo lá, que primeiro ele fez o rascunho, depois ele fez a obra-prima, não foi? Fez o homem lá, né? Fazer um homem de qualquer jeito. Depois fez, né? A mulher. Então, nós somos realmente muito especiais, amadas por Deus. Não deixa ninguém falar o contrário para você. Não ouça a voz de ninguém dizendo o contrário. Você foi criada de modo estrondoso, assim o salmista fala, de modo maravilhoso. Deus, você está no ventre da sua mãe. E Ele te criou de uma maneira com planos infinitamente maiores do que você possa imaginar. Amém? Amém. Louvado seja Deus porque Ele tem sido maravilhoso conosco e foi maravilhoso desde a criação. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Eu queria apresentar a minha família primeiro para vocês. Hoje aqui eu estou com meu namorado há 34 anos. Mas não se preocupe, já casei há 31. Mas continuo namorando, né? Ele está lá atrás, está com meus livros, Davi, é diácono, uma bênção, homem de Deus que me acompanha, me apoia, né? Somos um em Cristo Jesus. E eu estou muito feliz também que eu estou com a minha sogra Beth, mulher de oração, mulher de Deus, uma matriarca da família que ora pelos filhos, pelos netos. Ela veio ao Brasil, ela mora na Flórida, veio para o casamento do nosso filho mais velho, está passando um tempinho aqui com a gente, né? É uma bênção. Está ali a minha família. Olha que casal top, né? A gente aproveita aquelas fotos que está maquiada, né? A gente que não é boba, né? Vamos mostrar para vocês lá em casa lavando roupa. É ruim, isso aqui é glamour. Eu e meu maridão aí, Davi. Aqui embaixo, meu filho mais velho se formou em Direito, Segurança Pública, entrou na carreira de advogado, e aí eu falei, oba, porque eu sou advogada também. Falei, toma meus processos aí, que eu quero viver na obra do Senhor. Fui mandando os processos para ele. Aí um dia ele falou para mim assim, mãe, tem um probleminha, que Deus está me chamando, eu quero ir lá para a África. Me dá os seus processos também. Me lasquei, fiquei com o meu e o dele. Mas, glória a Deus, ele foi chamado. E ele foi para a África, início de pandemia, quando ele chegou na África do Sul, veio aquela pandemia toda, teve Covid lá sozinho, naquele auge do Covid, e Deus guardando, Deus usando ele ama futebol, então ele ia para onde tinha um campinho de futebol, e o pessoal falava brasileiro, aquela criançada juntava nele, ele treinava os meninos no futebol, depois levava para a igreja, deixou muitas crianças salvas em Cristo Jesus, né, através do futebol, e aí lá ele encontra essa alemãzinha, também missionária, e ele que falava assim, mãe, não quero casar nem pensar, eu quero servir a Deus, eu quero ver. Então eu falei, então tá. Sabe, ele chegou lá, os olhinhos brilharam, a Kiara é uma alemã com coração brasileiro, um doce de menina, e aí lá, depois ele foi para a Alemanha, servir na Alemanha, pela guerra da Ucrânia. Ele começou a cuidar de refugiados da Ucrânia. Começou a fazer o trabalho lá, depois foi para a Polônia, para a fronteira da Ucrânia, atendendo as pessoas que saíam da Ucrânia, voltavam e começou a atender lá pela Jocum. E aí depois acabou dentro da Ucrânia, na plena guerra, e talvez você me pergunte, você nem dormia à noite? Dormia como um bebê. Sabe por quê? Porque quando a gente está no propósito de Deus, quando a gente entrega um filho para Deus, eu falava só assim, Senhor,
está contigo, o que o senhor fizer com ele. E aí depois ele ligava, mãe, teve bombardeio, assim a gente viu a fumaça ali do outro lado. Deus o trouxe em segurança, ele agora está servindo no Brasil, aí ela veio, eles se casaram aqui em outubro, né? Estão com um mêsinho de casado, são bégolas, bênçãos de Deus. O outrozinho que está lá no meio, em cima, Oliver, está com a noiva dele, ele é noivo, né? Ele é médico, você olha a carinha de menino, mas ele é um médico, tenente do exército, também é um menino, que foi talhado para Deus. Inclusive, a gente achava que ele quer ser um missionário. Mas ele é um homem de Deus, aonde ele passa, não tem ninguém que passe no consultório dele, que ele não entregue um livro, uma Bíblia, uma palavra de Deus, que ele não compre um remédio, que ele não cuide, ele cuida das almas, do corpo e do espírito das pessoas. E quando ele estava na faculdade, foi muito discriminado, porque pelo perfil crente, a gente sabe que essas faculdades, né, a garotada é bebida, drogas, direto, assim, ostensivamente. Mas ele começou um grupinho de pequeno grupo, às vezes era só ele, às vezes era ele um, às vezes era ele dois, e aí foi crescendo, e quando o mundo ria dele, o pastor lá, o pastor, e eu falava, e ele é muito introspectivo, enquanto o outro é extrospectivo, assim, o outro, se chegar aqui, já vira festa, ele já era quieto. E ele ligava para mim chorando, mãe, eles estão rindo de mim, mãe, eles não sei o quê, porque eles moravam em Teresópolis, né? Ele fazia a faculdade lá. E aí eu falava, fica firme, fica tranquilo, fica firme, leva na brincadeira, mas ele não conseguia. E ele foi indo, começou a criar na nossa casa lá em Teresópolis um pequeno grupo foi crescendo. A faculdade abriu uma sala onde eles se reúnem toda semana com um pequeno grupo. É Deus ou não é Deus? Pode ou não pode? Hoje a noiva dele, ele já se formou, deixou a noiva, e a noiva também está cursando medicina, e ela está continuando esse trabalho. A faculdade abriu uma sala, gente, isso é somente o poder de Deus. Depois, eles iam para as salas e oravam nas salas. Logo no final da faculdade, as pessoas já procuravam ele, ora por mim, ora por mim. Então, aquele que era ridicularizado lá atrás, virou lá um símbolo, né, de Deus, um filho de Deus, alguém que as pessoas olhavam com atenção. E tem a nossa princesinha lá no canto de vermelhinho, né? Nossa princesinha também está cursando medicina, está lá em Teresópolis também, ela também entrou, está no segundo ano. Ela, né, a nossa, Deus assim, nos abençoou com essa menininha, porque a gente sempre queria uma filhinha menina, né? É uma flor, atleta igual o pai, porque o pai é triatleta, igual ela segue o pai, amanhã mesmo eles têm corrida, vão fazendo as atividades, mas ela também, desde muito pequenininha, na escola, às vezes na hora do recreio, um dia ela chegou e falou, mãe, pequenininha, o tio lá que cuida do recreio, acho que vai brigar com a gente, vai chamar a gente amanhã, o que houve? Não, é que a gente estava orando, e eles faziam uma reuniãozinha de oração na hora do recreio. No dia seguinte, o tio lá foi lá e falou assim, quer saber, eu vou dizer para vocês, ontem eu me reconciliei com Deus, porque quando eu vi essas crianças orando na hora do recreio, eu percebi que eu estava fora da igreja, eu voltei para Deus. Então, assim, Deus tem sido mais do que maravilhoso com a nossa família. Eu e meu marido, a gente fala, olha, não podemos mais te pedir nada, Deus, porque Deus tem sido tremendo. Compensa servir ao Senhor. Né? Tem um hino tradicional, antigo, que a gente canta. Lá é muito das mulheres esse hino, né? Eu vejo muitas mulheres cantando esse hino. Mas é a realidade, quando você entrega a sua vida ao Senhor. E eu não estou a dizer isso para você porque eu sou muito crente, gente, por isso que meus filhos são uma bênção, porque eu nunca errei, porque eu eduquei muito bem, porque eu sou uma... Não. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Eu amo essa música Rei do meu coração, porque eu fico repetindo assim 500 vezes lá, tu és bom, tu és bom, tu és bom, porque às vezes a gente até duvida dessa bondade, então a gente tem que repetir isso o tempo inteiro, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e Ele pode alcançar a qualquer lugar. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Mas eu vou contar uma história para vocês. Logo que a gente casou, eu e meu marido, ele gerenciava uma empresa que fazia controle ambiental de grandes empresas, grandes hotéis. E aí ele visitava assim, grandes hotéis para gerenciar lá as equipes que ele deixava lá para controlar os ambientes.
E um dos hotéis que uma vez ele fazia muito no Clube Mediterrâneo, não sei se você já ouviu falar, tem em Angra, tem em Bahia, tem vários lugares. E uma vez ele fazia muito amizade, fez amizade lá com o gerente do hotel, e sabendo que ele era recém-casado, o gerente falou assim, não, quando você vier aqui a próxima vez, você traz sua esposa, vocês ficam aqui no hotel, não tem problema, fica aqui e aproveita um pouquinho também. Aí eu falei, opa, beleza, gente? Aí surgiu a próxima oportunidade e nós fomos à Bahia, lá na ilha de Taparica, né? Taparica, e aí nós fomos para aquele hotel lindíssimo. Imagina, recém-casada, eu 21 anos, novinha, sem experiência. Acho que eu nunca nem tinha viajado de avião, nunca tinha... Tudo para mim era novidade, tudo muito novinho, tudo muito assim. E aí a gente foi para aquele hotel lindíssimo. Só que nós chegamos lá e ele estava trabalhando, era trabalho. Eu estava de folga. Então ele tinha que ir para as reuniões, tinha que ver a equipe, tinha que trabalhar. Tudo bem. Então ele falou para mim, Vê, você fica aí, à vontade, aproveita, né, a praia, aproveita tudo, eu tenho que trabalhar, no final do dia a gente se encontra. Porque agora ele tinha que manter lá e trabalhar. Falei, beleza. Fui lá, fui para a praia. Gente, pensa uma praia. Aquele lugar lindo, lindo demais. Aquela praia linda, tudo maravilhoso. Ai, que delícia. Eu sentei lá na praia, entrei na água, mergulhei. Já estava me sentindo um paraíso. Que maravilha. Que lugar lindo e maravilhoso. Estava lá na areia, ai, me sentindo, né, muito chique. E aí, de repente, veio um rapazinho perto de mim, vestidinho do uniforme lá do hotel, com uma bandeja, com sucos, frutas. E aí ele falou, a senhora deseja uma fruta, um suco? Menina, pobre um desgrama, né? Pensei logo assim, ó, quanto deve custar esse copo desse suco, gente? Falei, não, muito obrigada, quero não. Uma sede? Não, obrigada, imagina, quero não, tô não. Ele, não, a senhora quer? Não, não, obrigada. Foi embora com culpa. Eu, ai, aquela melancia. Eu falei, o preço dessa melancia deve ser 1 quilo de carne, né, o preço. Falei, deixa rolar, né? Falei, tô lá, mas tô na praia, gente. Está muito bom já, está muito bom. E aí eu resolvi dar uma volta no hotel. E lá na praia, no final, tinha assim, um cais que tinha jet ski, tinha pranchas de windsurf, tinha barquinhos, tinha tudo quanto é tipo de esporte. E eu chegando perto daqueles esportes, olhando aquilo tudo, chega um outro instrutor e falou, a senhora não quer dar uma volta de jet ski? Eu falei, pensa o preço do aluguel do jet ski. Não, nem gosto. Obrigada. Ih, é chato, né? Quero não, obrigada, mas agradeço aí. Foi embora, vou sair daqui. Continuei andando, o hotel lindíssimo, tinham aras, tinha uns cavalos, assim. E aí eu vi umas crianças andando nos cavalos, aqueles instrutores, assim, no cavalo. Mesma coisa, chega outro, né? Só tem aqui um cursinho, só pode andar aqui, a gente ajuda a senhora. Não, não, obrigada, tenho medo, cavalo, detesto. Vou embora. E assim foi. Por onde eu passava, tinha aula de tênis, tinha esportes, tinha de tudo o hotel. Coisas lindas e maravilhosas. No final do dia, mas eu tive um dia bom, muito bom, gente. Eu estava num lugar lindo, maravilhoso. Um hotel, um quarto bom, comida boa. Eu falei, está muito bom. Final do dia, eu encontro com meu marido de novo. Ele saiu do trabalho, encontrou comigo. E aí ele falou, e aí, aproveitou? Eu falei, cara, que dia maravilhoso. Que lindo lugar. E ele falou, e aí, aproveitou, teve mais aulas de tênis? O que quer aprender? Eu falei, você é doido, Davi? Então, imagina-se lá quanto deve ser uma aula de tênis. Eu olhei o pessoal jogando lá, achei muito legal ficar vendo o pessoal jogando. Queria, tinha maior vontade de estar jogando. Mas deixei quieto. Ele falou, falou assim, e o jet ski, você experimentou? Você pediu alguém para te levar para dar uma volta? Eu falei, Davi, você é doido. Deve ser o seu salário do mês aí, o aluguel de jet ski. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Está tudo incluído. Eu não sabia nem o que era resort. Né? Chique, é resort. Ele falou, não importa que alguém pagou para nós. Não importa que está pago esse tempo que a gente vai ficar aqui, esses dias que vai ficar aqui. Você tem o mesmo direito do hóspede que está pagando. Porque alguém está pagando esse valor. Então, você pode tomar o suco, pode pedir comida no quarto que você quiser, pode usufruir de todos os restaurantes, restaurante japonês, restaurante italiano, restaurante... Você pode entrar em todos, você pode usar todos os esportes, você pode pedir qualquer coisa. Tudo isso está incluído no pacote que você adquiriu.
Falei, caramba, tem problema. No dia seguinte, aproveitei tudo, gente. Aproveitei, tirei o pé da lama. Mas sabe por que eu quero dizer isso para você? A gente está nesse mundo e a gente está se contentando com o pacote simples. Sabe a viagem de avião, a gente compra econômica? Quando a senhora pode ir para a primeira classe, não, eu só mereço a econômica aqui. Jesus Cristo pagou um preço de salvação, de vida abundante, mas você continua vivendo limitadamente, não porque você não tenha direito, não porque não esteja escrito no livro que Deus escreveu para a sua vida, mas porque você não acredita verdadeiramente que Deus te ama de uma forma que não dá para contar. E eu queria te desafiar nessa manhã, eu queria te acordar nessa manhã a viver o pacote completo, a tomar posse do pacote completo. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, eu queria que você olhasse para dentro de você agora, e imaginasse aquilo que você anseia no seu coração, aquela dor que está te perseguindo, aquela angústia que não te deixa, aquele sentimento, frustração, que você fala, por que eu não consegui isso ainda? Por que o meu marido não está na casa de Deus? Por que eu não tenho um bom casamento? Por que o meu filho não consegue ser feliz? Por que meu filho está bebendo? Coloca isso diante do Senhor agora. Toma posse daquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala que, se quiserdes, se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Abre o seu coração agora. Abre o seu coração agora. Abre o seu coração agora para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Para viver uma vida e uma vida em abundância. A palavra de hoje é assim: sua fé te salvou. Qual é a sua fé? Coloca a sua fé diante do Senhor agora. E coloca essa necessidade, esse sentimento, essa dor, essa perda, porque hoje você vai sair daqui mais leve. Hoje você vai deixar no altar do Senhor a mágoa, a dor, a frustração, a palavra negativa, e vai sair daqui uma nova criatura, inteira, para usufruir das mais ricas bênçãos do Senhor. E eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de muito melhor do que prosperidade financeira, que é a prosperidade total na nossa vida. Paz, alegria, amor, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus, já está mais leve, assim, ó. Acabou. Não tem mais murmuração, reclamação, choro. Vamos ler a palavra de Deus? Queria que você lesse comigo uma história. Eu estava lendo um livro lá em Recife, participando de uma conferência, e aí eu comprei um livro. Eu tenho um vício de comprar livro, gente, eu amo ler. E aí eu peguei o livro, assim, quando eu comecei a ler, falava sobre a mulher do fluxo de sangue. Quando eu bati o olho, a Christina Kane, e ela, quando eu bati o olho, eu falei, é esse o texto. Na hora eu falei, é esse texto que eu vou falar para minhas irmãs mês que vem aqui. E aí vamos ler o texto que fica em Marcos 5, de 24 a 34. Sua fé te curou. Você pode repetir comigo? Sua fé curou. Amém? Vamos ler. Jesus foi com ele, uma grande multidão, acho que foi um ponto aí errado. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto?
Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Vou chatear. Olha para o lado e fala: filha, a sua fé te curou. Mas recebe essa palavra que a irmã está dizendo para você. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Vamos lá, vá em paz. Fique livre do sofrimento. Porque agora acabou o sofrimento nesse lugar. Acabou o sofrimento desse lugar. A gente estava batendo um papo ali antes da gente entrar, sentadinha no café, e eu estava falando para os irmãos assim: a gente tem um péssimo hábito, crente. Nós somos crentes. A gente fala da Bíblia, eu creio que todo mundo aqui conhece esse texto, não conhece? A gente lê a Bíblia, a gente fala da Bíblia, a gente vem para a escola dominical, a gente até memoriza a Bíblia, mas a gente não vive a Bíblia. A gente não acredita completamente na Bíblia. A gente às vezes até prefere acreditar no post lá que a tia mandou no WhatsApp. Fala: não, aquilo ali está ali, gente, é fulano. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, escapa das nossas mãos. E muitas vezes a gente vive um sofrimento, dor, angústia, desnecessariamente. É lógico que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou isso. Sim, nós teremos aflições, nós temos aflições. Eu desafio alguém a dizer aqui que nunca chorou, sofreu, se preocupou, se angustiou. Impossível. Nós temos nossas limitações como pessoas. Mas, muitas vezes, na verdade, maioria das vezes, nós carregamos essas aflições, sofrimentos, lutas, de maneira desnecessária, porque a palavra de Deus nos orienta a fazer diferente. E aí eu tenho a história dessa mulher, e nada na Bíblia é uma história bonitinha, não. Eu gosto de ler a Bíblia assim: Evelise, Noé lá, a história de Noé. Evelise, Paulo falando alguma coisa. Me desculpa, mas a Bíblia foi escrita para mim. Porque eu leio a Bíblia olhando para a minha vida. Então, quando eu leio lá o povo de Israel, rebelde, eu falo: sou eu. Eu não falo assim: já foi tempo que eu fazia coisa feia, né? Olha que povo rebelde, não. Eu falo: sou eu que sou assim. Sou eu que murmuro, reclamo, desobedeço. Sou eu. Eu não falo mais para ninguém, eu falo para mim. E você precisa aprender a ler a Bíblia assim. Então, essa história fala muito para nós. Especialmente para nós mulheres, mas para os homens que estão aqui também. É a história de uma mulher que há 12 anos carregava uma dor. E não era uma dor qualquer, gente. Porque nem se coloca com essa dor hoje. Pensa essa dor no tempo lá de mais de 2000 anos atrás. Uma doença amaldiçoada. Porque se você ler lá na lei de Moisés, dizia que a mulher, quando estava com fluxo de sangue normal, ela não podia sentar à mesa, ela não podia chegar perto de ninguém, ela era imunda, ninguém podia tocar nela. Imagina você viver 12 anos sobre essa ótica. Imagina as pessoas olhando para você, a sua família, os seus amigos, as pessoas que você passava, a vizinhança, e te olhando como uma pessoa imunda. E, de modo geral, a gente ainda vai pensar assim: é pecadora. Tenho certeza que isso aí é alguma coisa que ela fez. Deus está castigando. Porque o nosso pensamento humano é assim. Imagina essa mulher 12 anos nesse sofrimento. E a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha. E teologicamente se fala que era uma mulher de posses. Até porque para você ir a um médico naquela época não era uma coisa muito cara. Então, diz que ela gastou tudo que ela tinha, provavelmente ela foi os médicos, limitadamente, que tinham naquela época, tinham aquela, eu já por minha conta, já estou acrescentando que ela deve ter feito umas viagens a Colossos, e a outra cidade que eu esqueci, mas meu marido vai me ajudar,
que tinha as águas termais. Hierápolis, é chique, né? Professor de escola dominical é uma beleza. Falei, qual é a cidade? Ele já? Então, aquelas cidades que tinham as águas termais, de tratamento, ela deve ter viajado para lá, viajado para cá, ela deve ter chamado médico, curandeiro, sacerdote, qualquer pessoa para orar, ela deve ter tentado de tudo. Mas uma coisa que eu percebo nessa mulher, e tem umas coisas assim que me chamaram a atenção no texto, lendo o texto pura e simplesmente, eu comecei a perceber algumas coisas nessa mulher. Primeiro, o sofrimento não paralisou essa mulher. Essa mulher podia estar escondida debaixo do edredom, do cobertor, e hoje a nossa tendência muitas vezes é fazer isso, né? A gente perde alguém da família, a gente perde o emprego, a gente tem uma decepção, eu vou sair da igreja, eu não quero saber de nada mais, minha família não me compreende, eu vou ficar quietinha, e paralisa. A maior arma do inimigo é paralisar a gente. Então, muitas vezes ele vai usar essas coisas para me paralisar. Mas eu vejo uma mulher que há 12 anos sofre de um mal, mas não se deixou paralisar. Ela simplesmente prosseguiu. Gastou tudo que tinha, foi caminhar, fez algo que ela nem podia fazer, porque ela foi lá no meio daqueles homens, tocar na veste de um homem, e ela não paralisou. Ela não desistiu. Essa mulher não desistiu. Ela simplesmente falou, eu vou continuar. E eu queria que, olhando essas características, você olhasse para dentro de você. Eu não sei o que você está vivendo hoje, talvez você esteja vivendo uma ótima fase da sua vida, amém por isso. Mas eu sei que tem mulheres aqui que têm dores, que nem o marido sabe, nem o filho sabe, nem o pastor sabe, e ninguém sabe. Uma dor que está corroendo o seu coração e que você simplesmente está sentindo muita vontade de paralisar. E você já tentou um monte de coisa, você vem à igreja, você louva, você adora, mas você não consegue livrar o seu sofrimento. Eu sei que tem mulheres aqui que estão lutando uma luta conjugal. Às vezes parece o casamento perfeito, mas só você sabe o que você vive dentro da sua casa. Talvez você na sua bolsa tenha um diagnóstico médico, não tem jeito. Ou um diagnóstico que você precisa enfrentar uma doença muito séria. Mas eu queria que você agora olhasse para a vida dessa mulher, e olhasse na vida dessa mulher, que sofria 12 anos, a resposta para a sua vida. Ela não paralisou, ela não desistiu, e ela usou, por exemplo, também, todas as armas humanas. O que a Bíblia falou? Ela gastou tudo que ela tinha, ela foi agindo tudo que ela fez. Talvez você já tenha usado as armas humanas, ou talvez você nem tenha usado ainda as suas armas humanas. A gente também às vezes tem essa mania, não vou orar. Lógico que orar é o primeiro ponto, mas você já foi ao médico? Você já fez um curso de especialização para melhorar o seu emprego? Você já foi lá fazer um cursinho online de inglês para tentar ser promovida no trabalho? Você já buscou as armas que você pode ter na sua mão para crescer e para vencer o seu sofrimento? Você precisa fazer a sua parte. Para de se desculpar. Essa semana eu estava vendo uma pessoa reclamando na internet, reclamando, uma conhecida que eu não tenho muito contato, mas me deu vontade, eu ainda vou fazer, de passar como é que chama aquele que é só para a pessoa ver, né? Não no público, não. Para ela, dar uma chamada bem forte. Porque ela estava reclamando de uma situação que ela está vivendo, financeira, não sei o que, e me deu muita vontade de dizer, para de reclamar e vai fazer alguma coisa. Para de reclamar e vai buscar agora resolver. Não adianta botar culpa em ninguém. Mas essa mulher, me parece que essa mulher, que a Bíblia nem fala o nome dela, porque não importa o nome, porque muitas vezes ela é a Maria, a Joana, a Rita, a Evelise, ela prosseguiu. Por 12 anos ela prosseguiu. Outra característica dessa mulher é que ela não teve vergonha. Quantas vezes a gente tem vergonha? A gente tem vergonha de desabafar com alguém, a gente tem vergonha de buscar ajuda com alguém eficaz, a gente tem vergonha de reconhecer que está errada, mas ela,
mesmo sabendo que ela nem poderia fazer isso perante a lei, entrar naquele ambiente público, tocar, ela não teve vergonha. Imagina aquela mulher saindo de casa, os vizinhos olhando e falando, gente, onde ela vai? Mulher doida, não vou nem tocar no corrimão onde ela tocou, não vou nem chegar perto. Ai, que coisa horrível, coisa horrível. Ela não teve vergonha. Ela não teve vergonha. Ela reconheceu a sua dor. E eu paro aqui para te fazer essa pergunta. Você já parou, respirou e reconheceu a sua dor? Você já notou que é muito fácil reconhecer o problema do Brasil, o problema do prefeito, o problema do meu marido? O marido, então, é fácil a gente reconhecer, né? A gente faz uma listinha. O problema do filho, o problema do pastor da igreja, o problema da líder da escola dominical, da líder de mulheres. Mas você precisa olhar para você e reconhecer o seu problema. Quando ela reconheceu a dor dela, quando ela olha para dentro dela, ela não tem vergonha e vai diante, vai até a cura. E fundamental para cada uma de nós, essa mulher quis mudar. Quis mudar. Eu tenho acompanhado muitas pessoas me procuram, tanto nas redes sociais, pessoas desconhecidas, quanto na pessoalidade, na igreja, nos ministérios, nas ministrações. E muitas vezes as pessoas vêm e trazem seus problemas, eu não tenho dificuldade de ouvir, de orientar, de mostrar a orientação de Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas e muitas vezes, eu sinto que a pessoa não quer mudar. Quer uma prova? A pessoa chega para mim e fala assim, ora pelo meu filho. Nada demais eu orar pelo seu filho. Mas eu falo assim, eu vou orar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar diante do seu filho. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa levar seu filho. Você precisa disciplinar. Tá bom, valeu. E ela vai embora. Porque ela não quer mudar. Ela quer terceirizar. Ela quer que você faça o que eu preciso. Então seria muito fácil, gente, paga meu boleto aqui, né? Ora pelo meu filho, me leva lá um almoço que eu estou com fome, e eu não quero me mover da onde eu estou. A mudança é algo muito difícil. Talvez se eu falasse aqui, falasse para você assim, vamos todo mundo mudar de lugar aqui, queria que todo mundo mudasse de lugar. Você vai olhar para mim e vai dizer, ai, que preguiça, estou tão bem aqui nesse lugar. É ou não é? Verdade ou mentira, gente? A gente não quer nem trocar de lugar, gente. A gente não quer trocar o negócio da gaveta. Ah, tá bom assim, deixa, tá bom. Eu tenho uma mania de mudar tudo de lugar lá em casa, né? Você chega em casa, o sofá está ali, a mesa está aqui, aí minha sogra fala, já mudou de lugar, né? Eu vou trocando tudo. Porque sabe que isso é psicológico para mim? Aí, às vezes, eu estou desconcentrada, eu vou no meu escritório, troco a mesa de lugar, boto o meu sofazinho de oração em outro lugar, porque parece que eu entro ali e falo assim, agora eu vou mudar por dentro. Não é que aquilo vai me mudar a minha vida, mas o mover ali parece que me dá um ânimo para eu falar, agora eu vou mudar e transformar. Mas aquela mulher, ela decide naquele dia e fala, eu quero mudar. Chega, eu quero mudar. E eu queria tirar algumas coisas. Agora, o caminho para chegar à cura daquela mulher. Sua fé te salvou, sua fé te curou. Mas para que a sua fé te cure, eu enumerei alguns passos que você vai encontrar no texto, no caminho que ela caminhou, e eu queria que você usasse para a sua vida. Mas eu não quero que você use esses passos ano que vem, mês que vem. Eu queria que você decidisse hoje mudar, ser transformada. E agora, a partir dos passos, mudar, se mover, ouvir a voz de Deus e obedecer. E o primeiro passo para você ter uma mudança na sua vida, o primeiro passo para você mudar a sua vida é ouvir a voz de Deus. Parece tão óbvio, né? Ouvir a voz de Deus. Eu não vou falar nenhuma receita aqui, gente, de, sabe, coisa difícil ou diferente, não.
A minha receita é arroz com feijão, porque o evangelho é puro e simples. Mas a receita aqui, ela é completamente eficaz. Sabe por quê? Porque ela vem da palavra de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. A gente está vivendo num mundo turbulento. Eu imagino essa mulher há 2000 anos atrás, aleluia, que ela nem tinha internet, nem tinha grupo do WhatsApp, nem tinha Instagram, porque senão acho que ela tinha ficado doida, nem tinha o Google, que ela podia botar lá, doença, mulher com fluxo de sangue, e agora, o que fazer, o que eu tenho? A gente fica doido, né? Agora imagina essa mulher, o médico dizendo para ela, já fiz tudo, não tem jeito. O marido dizendo, você não pode sair de casa, fique trancada lá. A família dizendo, ih, você é uma mulher imunda, sai daí. Aí o vizinho dizendo, que vergonha, não quero andar com você não. Imagina quantas vozes estão nos nossos ouvidos. É verdade ou não é? Gente, a gente ouve um monte de gente, um monte de voz o dia inteiro. E eu quero perguntar para você o quanto você ouve a Deus no seu dia. Agora então a gente abre a internet, o Instagram, e é capaz da gente ouvir a mesma notícia de 10, 20, 30 vezes diferente, de modo diferente. A gente era a mesma notícia, o mesmo fato, e vê de maneira diferente. Basta dizer as fotos das manifestações. Não estou aqui entrando em política, mas eu estou dizendo, você olha, diz que tem 30 pessoas, outro diz que tem 1 milhão, outro diz que tem 100, outro diz que é errado, outro diz que é certo, e a gente vai sendo consumido por aquelas informações, e aí a gente ouve uma coisa que é certa, mas ouve 5 que é errado, e a gente começa a confundir e já não sabe mais o parâmetro, o caminho, o segmento. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu vou contar um segredo para vocês. Vou comprar 2. Olha só, minha sandália arrebentou. Isso aqui é vida ao vivo, sabe? Porque minha irmã me deu a sandália ontem. Você quer? Era dela, eu fui e botei. Está aqui, não tem problema. Vou contar um segredo, vocês não contam para ninguém. Deus fala no silêncio. Você já ouviu isso? Ele não fala no tumulto, não. Lembra de Elias? Vem um vento forte, vem um trovão, vem não sei o quê. Aí veio um sussurro e Deus falou com Elias assim. Deus fala quando está tudo calminho, calminho. Mas você já imaginou se a gente está aqui conversando? Vocês estão ouvindo? Entenderam o que eu falei? Não entenderam. Primeiro, porque vocês estão longe de mim. E eu estou falando baixinho. Como é que você vai ouvir o que eu vou falar? Se eu ficar ali falando baixinho, o que vocês vão ter que fazer? Vim para perto de mim. Você está perto de Deus? A gente acha que ouve Deus, porque a gente vem no culto, o pastor está aqui pregando, amém por isso, uma mensagem abençoada, e aí você passa o domingo e fala, que mensagem abençoada que o pastor pregou, que louvor, que levou a minha alma, mas quando você sai naquela porta, você passa a semana inteira sem se alimentar, Deus está assim, ó, estou aqui, e você está ouvindo, celular, né? As pessoas estão andando na rua assim, com o celular. E aí, Deus fala, mas eu queria te dizer, já que o pastor pregou aqui, o pastor abriu o caminho para mim, agora eu queria te falar especificamente. E aí você chega no domingo seguinte e fala, Deus não ouve a minha oração. Minha vida não muda. Eu continuo angustiada, eu continuo doente, eu continuo desempregada, eu continuo solteira, eu continuo... E Deus está... Estou aqui com a tua bênção, está aqui. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta rápida, não me responde. Responde para você, porque eu não quero aqui ninguém. Quanto tempo você passou com Deus durante essa semana? Não me responda, é para você responder para você. Eu não estou perguntando quantas vezes você veio à igreja, quantas vezes você ouviu um pastor pregar, que é muito bom, eu ouço semana inteira. Não quero saber quanto de louvor você ouviu em casa, quanto você veio para o ensaio do... Não, eu pergunto o seguinte, quanto tempo você e Deus, sem celular, sem nada, você se trancou em algum lugar, que seja no banheiro, na varanda, no quintal, no quarto, sozinha e passou com Deus?
Alguém passou mais de 1 hora por dia com Deus essa semana? Ó, a irmã ali, amém. Amém. Não vou perguntar menos. E você quer ouvir a voz de Deus? Imagina, eu tenho 31 anos de casado, vou fazer 31 anos daqui a 2 semanas, só para lembrar meu marido. 31 anos de casado. Imagina se o meu relacionamento com ele, eu falo só se ele chega do trabalho, eu digo, ó, a comida está lá, vou dormir, boa noite, amanhã, boa noite, bom dia, vou embora. Ia durar 31 anos, a gente ia namorar 34 anos, a gente ia rir junto. Não, como é que a gente conquista isso? A gente senta para ver alguma coisa, começa a rir, a gente sai para jantar, a gente sai para andar com os cachorros, a gente bate papo, senta na mesa junto e bate papo. Relacionamento com Deus não é diferente. Deus quer ter relacionamento comigo, com você, e para você ouvir especificadamente o que Deus quer para você, você precisa estar com Ele. Ele não é um Deus de pressa. Eu já mandei aqui um relatório para você. Não, é devagarzinho, é processo. Então você está sentada com Ele, sem pressa, pega um chazinho, ou pega alguma coisa e senta, e lê a Bíblia, e lê um livro bom, e ora, e vai, e medita, e ouve, e fica quieto. Bota um louvor, começa a adorar o nome dEle, começa a declarar quem Ele é, e vai passando tempo, e vai passando tempo. E no primeiro dia você vai dizer, ai, eu tenho que ir embora. No segundo você vai lá, ih, caramba, acabou. Mas quando chegar no quarto, no quinto dia, não é, irmã? Você vai ver que já passou o tempo, 1 hora, 2, já passou, você fala, cara, eu nem notei. E aí Deus começa a se manifestar na sua vida, Deus começa a te encher, e aí você começa a passar pelos lugares, as pessoas falam, essa irmã aí tem alguma coisa. No seu lar já o ambiente é diferente, porque o Espírito Santo de Deus, como toma nossa casa, não há quem resista. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso passar tempo com Deus, eu preciso buscar a Deus, e eu vou dar um conselho para vocês, busque a Deus na primeira hora do dia, não importa a hora que você acorde, tenha tempo de qualidade com Deus, no primeiro momento de Deus, não abre o celular, gente, se você abrir o celular, acabou, porque você vai ficar vendo não sei o que, não abre. Sabe, você precisa acordar, ir para o seu lugar secreto. Se você sai de casa tal hora, acorda 1 hora mais cedo. E senta lá, leva a sua Bíblia. E começa a ter um tempo com Deus. Lê a Bíblia, orar, louvor. Bota uma playlistzinha, ouvindo louvor, louvando, adorando a Deus. Primeira coisa do dia, ouça a voz de Deus. A segunda coisa que você vai fazer, e é fundamental, depois que a gente ouve a voz de Deus, é obedecer. Ah, mas eu já ouvi a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus, mas e o negócio obedecer? Eu lembrei de 2 mulheres, já que meu nome começa com E, 2 mulheres que começam com E também, Eva e Esther. E aí eu observo Eva, que andava com Deus, a Bíblia não fala que eles andavam à tarde com Deus? Então ela ouvia a voz de Deus, não ouvia? Mas ela obedeceu? Adiantou? Nem me fale os problemas que nós estamos colhendo por conta disso. Ela conhecia Deus, ela ouvia Deus, ela recebia as bênçãos de Deus, mas ela não obedeceu Deus. Por outro lado, eu vejo Esther. Esther foi criada órfã, e aí foi escolhida para ser esposa de Deus, do rei. Chega lá, no maior do bem bom, com tudo de bom, tudo de melhor. Acontece um ataque, aos judeus, e o tio dela, Mardoqueu, chega para ela e fala assim, olha, é para esse tempo que você está aí, Deus te colocou como rainha, para você defender os judeus. Vai lá no rei, e fala para ele o que está acontecendo. O que ela falou? Ele pode me matar. Ela não podia chegar. Assistência técnica. É uma benção esse homem, gente. Ele faz de tudo. E aí, enfim, ela falou, mas ele pode me matar. Mas ela falou, sabe uma coisa? Eu vou orar, vou jejuar e eu vou até a presença do rei. Ela obedeceu. O que ela fez? Salvou a nação ali judia. Os judeus foram salvos naquele tempo porque uma mulher obedeceu a Deus.
Ela não ouviu a voz do mundo, porque a voz do mundo dizia para ela, não vai, ele não vai levantar o cetro para você, você vai morrer, não vai. Mas ela falou, não importa. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? É melhor adorar, obedecer ao rei. Mas eles falaram, mesmo que Deus não me livre, eu vou obedecer, porque eu não vou me dobrar diante de nenhum outro rei. Obedeça a Deus. E obedecer nem sempre é bom, gente. Se você olhar, nem sempre é bom. Obedecer lá para Esther não era bom naquele momento. Ela podia ficar lá muito bem como rainha. Mas nós precisamos obedecer. E eu paro mais um minutinho e te pergunto, aquilo que Deus soprou no seu ouvido, e você está resistindo para obedecer. Sabe quando Deus fala assim, deixa essa amizade não está te levando para perto de mim. Sabe quando Deus fala, dá um salto de fé, aceita aquele convite daquela pessoa de Deus, da igreja, que quer que você chegue mais perto, ou do ministério de louvor, ou das mulheres, servir a Deus, algo que Deus está te chamando para fazer. Aquele perdão que você precisa liberar na vida de alguém, aquela angústia que você tem que deixar para lá, e você está levando, e hoje é dia, para que nós possamos receber o melhor de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos obedecer. Mas essa mulher ouviu a voz de Deus, porque ela foi até lá, encontrar Jesus. Ela obedeceu os princípios, porque ela sabia que chegar perto de Jesus, e ela fala isso, eu sabia que se eu tocar no seu manto, eu seria salva, mas ela perseverou. Eu acho que essa palavrinha é a pior. A gente quer tudo assim, né? A gente vive no iFood, 30 minutos está o lanche pronto, a comida pronta em casa, né? Google, o que é isso? Google é o terror dos médicos, o terror dos advogados, né? Porque a pessoa chega e fala, não, mas eu vi lá no Google que resolve assim. Você fala, tá. Mas todas são respostas rápidas, mas Deus age por processo. E eu quero dizer uma coisa para você que está esperando uma resposta em Deus, Deus está tratando a sua vida. Você entende isso? Ele está tratando você não está pronto ainda para receber aquilo que você está pedindo. Ou Ele vai te dar algo ainda melhor que nem aquilo que você está pedindo, mas de qualquer forma, para receber, você precisa ser tratado. E quanto mais tempo você murmurar, reclamar, invejar, chorar, se esconder, você está perdendo tempo. Lembra do povo do Egito? Quando sai do Egito? 11 dias de distância. Em 11 dias, aquele povo podia ter saído do Egito e chegado na terra de Canaã. Quantos anos eles vagaram no deserto? 40 anos. Por quê? Desobediência. Eles precisaram ser tratados. Precisou passar uma geração para que eles pudessem viver e entrar na terra de Canaã. E aí, por que você não entrou ainda? Você também tem que fazer essa autoavaliação. É tempo de perseverar? Vamos perseverar. Essa é a materialização da minha fé. Essa é a declaração de, embora esteja ruim, eu estou aqui na igreja adorando ao Senhor. Embora eu não estou vendo a resposta da minha oração, eu já estou em agradecimento e dizendo, Senhor, obrigada, porque eu já estou vendo a bênção. Senhor, eu já te agradeço, porque eu vejo o meu filho adorando ao Senhor. Senhor, obrigada, porque meu casamento é uma bênção. Comece a declarar aquilo que você vê pela fé, porque a fé é acreditar em algo que você não está vendo com os olhos físicos. Esse é o tratamento que Deus está esperando de você. Você precisa declarar, agradecer. E a gente tem que saber que uma casa, ela é construída, imagina, não sei quem já construiu uma casa aqui é o quê? A gente começa com o telhado? Vamos botar o telhado aqui na igreja. A gente começa com a fundação, né? Olha, é muito chato, né? Ontem minha irmã está construindo uma casa, eu perguntei, e aí, Josi? Ela falou, só joga o dinheiro lá no buraco. Porque eu só vejo dinheiro sair porque está na fundação. Ela falou, sai dinheiro, e eu não estou vendo nada.
mas ela está construindo a fundação da casa. Depois vem parede, depois vem telhado, para depois vir o acabamento. Então, eu sei que a gente quer viver no acabamento. A gente quer curtir a casa bonitinha, toda arrumadinha, mas se não tiver estrutura, não adianta. É a mesma coisa, Deus está tratando as nossas vidas. E quando Deus está tratando, a gente precisa depender. Depender de Deus. Como é difícil a gente depender de Deus. Sabe por quê? Porque a gente foi criado numa geração onde agora ser mulher é ser feminista. Eu posso, eu sou forte, não preciso de ninguém. Homem, não preciso de homem na minha vida, porque eu sou mulher, eu sou independente, a força está dentro de mim. Olhe para dentro de você, não é assim que o mundo fala, gente? Meu corpo, minhas regras, não é assim que o mundo fala? Eu é que decido, mas a palavra de Deus, ela não diz isso. A palavra de Deus diz, meu corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Então, como é que eu vou tirar uma vida de dentro do meu corpo, se o Espírito Santo de Deus habita no meu corpo? Se eu nasci para glorificar Deus, como é que eu vou me vestir levianamente? Como é que eu vou gritar, agir, falar, de modo que não glorifique o nome de Deus? Mas o mundo, ele quer tirar a nossa identidade de Cristo, identidade de servo, identidade de filho de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios diz que eu nasci para o louvor da glória, da graça de Deus. Eu nasci para glorificar a Deus. A palavra de Paulo diz que nós somos carta escrita no mundo. Você já notou? Você é uma carta. Quando eu olho para a tua vida e eu leio, eu tenho que ler em você a presença de Deus. E eu te pergunto, será que o seu vizinho lê a presença de Deus em você? Será que quando lá você está no trânsito, no trabalho, na padaria comprando pão, será que as pessoas olham para você e veem alguma coisa diferente? Ou você é só mais uma pessoa na multidão? Uma vez meu filho, ele estava num comérciozinho lá perto de casa, e ele foi comprar alguma coisa para mim, e o dinheiro não deu, assim, era um pouquinho mais. Aí ele falou assim, eu vou em casa buscar. E aí o dono da mercearia, ele olhou e falou assim, não, você pode levar, você traz depois. Aí uma pessoa do lado falou assim, você vende fiado, Juarez? Para você não, mas para ele eu vendo. Nós precisamos refletir a Cristo, você está entendendo? Você tem que ser o diferente. Você não pode ser mais um na multidão, não porque você é melhor do que alguém, mas porque as pessoas têm que olhar para você e sentir algo e dizer, eu quero ter essa luz, eu quero ter esse brilho, eu quero ter essa tranquilidade no meio da luta. Nós vemos pessoas, não importa o que você está vivendo, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela nossa fé. Esse é o diferencial do servo de Deus. E se eu dependo do Deus que controla o universo, como é que eu estou chorando? Como é que eu estou reclamando? Como é que eu estou dizendo, tá bom, eu vou para a igreja quando Deus resolveu o meu casamento. Não, eu vou ajudar lá o ministério quando o meu filho voltar para a igreja. Não, eu vou dar o dízimo quando eu tiver um salário bom. Então você não está dependendo. Você quer viver pela sua força. Você precisa se anular. Você precisa se quebrar. Porque Paulo dizia que eu preciso morrer e deixar Cristo viver em mim. Então, quando eu acordo de manhã, quando eu estou fazendo o meu café de manhã, quando eu estou ligando a estação do rádio que eu gosto de ouvir, quando eu estou pegando um livro para ler, tudo isso precisa refletir Cristo. Não é domingo na igreja que eu quero olhar para você e dizer, que irmã abençoada, ela fala, ela canta bem, não, eu preciso ver a sua luz no mundo. Quando a gente fecha a porta aqui, todo mundo vai para suas casas, para o seu trabalho, para o seu ambiente, tem que ter um monte de estrelinha ligada lá. Por onde você passar, as pessoas vão dizer, eu vou para a segunda igreja, hein? Porque lá o povo é bom, hein? Lá o pessoal é honesto, lá o pessoal fala bem, lá o pessoal não está preocupado com quem vai entrar no governo, quem vai sair do governo, lá o pessoal não está preocupado se o emprego não vai ter emprego, vai ter emprego, lá o pessoal depende de um Deus que domina os céus e a terra.
Tem um salmo que diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, que Ele chama cada estrela pelo nome. Só no nosso sistema solar tem 300 bilhões de estrelas. Só no nosso sistema solar, que é um dos menores. Existem mais ou menos 600 milhões de sistemas solares. Faz a conta porque não dá para fazer. E Deus conhece cada estrela pelo nome. Imagina você, querida. Imagina Deus te chamando pelo nome. Imagina essa bondade de Deus que nós cantamos e declaramos. Você precisa se revestir dessa bondade de Deus. Lá o Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. No original, não é seguir, é perseguir. Sabe, eu estou andando e a bondade de Deus está me perseguindo. É o mesmo verbo usado quando um soldado ia para a guerra e falava assim, eu vou perseguir o inimigo. Ele só acabava com a guerra quando ele encontrava o inimigo. E essa bondade, essa misericórdia de Deus, elas vêm me perseguindo de manhã, de tarde, de noite, quando eu estou triste, quando eu estou chorando, quando eu estou com problema, quando meu filho está fora da igreja, quando meu filho está fazendo uma prova de Enem. Essa bondade e essa misericórdia me perseguindo. Bem guardado desse jeito, desisti, porque já dizia nossa amiga Cassiane, amém? E para fechar, o milagre. Então, se eu ouço a voz de Deus, se eu obedeço, se eu persevero, 10 anos, 5 anos, 20 anos, não importa, eu persevero, crendo que vai acontecer. Se eu dependo, me solto dessas forças que tentam fazer eu acreditar que sou eu que preciso agir, e eu me entrego na presença do Senhor, e eu busco a presença do Senhor, e eu me derramo na presença do Senhor, não tem outro resultado do que viver um milagre de Deus. Mas você precisa se libertar. Aí é com você. Você precisa se libertar, sabe? Tipo, se soltar. E eu queria te convidar a, nessa manhã, se mover do passado, do problema, da angústia, se libertar das vozes que estão dizendo para você que não vai acontecer e ir de encontro ao milagre que você precisa para a sua vida, amém? Eu queria louvar o Senhor, né? A gente louvar um pouquinho, meu irmão já está aqui, esperto, pronto. Mas enquanto, né, nós estamos louvando aqui o Senhor, eu queria que você se colocasse diante do Senhor, fechasse os seus olhos, aproveitasse agora e ouvisse. Existe um caminho para a gente seguir. Eu sei que você pode estar no deserto. Talvez você esteja esperando seu milagre há 1 mês, há 1 ano, há 10 anos. Talvez todas as vozes que estão te cercando estão dizendo assim, não vai conseguir. Talvez desde criança alguém dizia para você, você não é capaz. Talvez as circunstâncias digam assim, você não tem dinheiro para isso. Mas eu sou filha de um Deus que tem. Amém? Eu sou filha do dono do mundo. Eu sou filha de um Deus amoroso e talvez o seu pai na terra, sua mãe na terra não seja amoroso. Mas não importa, porque o meu Deus é amoroso. Ele me ama incondicionalmente. Não importa o que eu faça, o que eu seja, o que eu tenha feito, Ele me ama. Se coloca na presença do Senhor agora. Desperta, acorda. Mova-se em direção ao milagre. Fala ao Senhor, eu preciso depender de Ti. Cala, Senhor, cala as vozes desse mundo. Porque agora eu vou buscar a Tua presença todos os dias. Eu vou tirar um tempo, não importa o tempo que seja, de madrugada, de manhã, na hora do almoço. Vai ser só eu e você, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir aquilo que eu preciso tanto ouvir, sabe? Aquela voz que eu preciso tanto ouvir. E eu queria que você orasse ao Senhor. E à medida que o louvor vai cantar, vai ministrar para nós aqui,
Se Deus falar ao seu coração, você vai ficar de pé, declarando no mundo espiritual assim: eu vou me mover hoje. Acabou. Não, o sofrimento não vai me paralisar. Eu vou me mover e vou viver o meu milagre. Falando aqui, ele está falando, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando te adorarei, te adorarei. Vamos se colocar de pé para louvar isso? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei,
que você levantasse a sua mão agora, simbolicamente colocasse assim um milagre que você precisa agora diante do Senhor. Oh, Senhor, eu tenho essa angústia aqui, essa dor. Ah, Senhor, recebe agora, Senhor. Cura, transforma. Coloque-se diante do Senhor. Se arrependa agora. Confesse ao Senhor o que você tem feito, que não tem obedecido, talvez não tenha ouvido a sua voz. Confesse ao Senhor que você está se achando forte demais e não está dependendo do Senhor, mas você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Deus querido, Pai amado, glorificado sejas. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Tu és o caminho no deserto. E já podemos sentir a Tua presença, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar. Deus, estamos com as nossas mãos, Senhor, estendidas diante de Ti, declarando que Tu és o Deus dos milagres. Senhor, eu tenho necessidade, Senhor amado, estou colocando aqui simbolicamente, Senhor, na minha mão, Deus. Toma, Senhor, a minha dor, troca por vestes de alegria, Senhor. Senhor, cura, meu Deus, a doença. Restaura, meu Deus, a minha depressão, a tristeza. Senhor, me ajuda a perdoar aquilo que eu não consigo, Senhor. Senhor, entra, Senhor, com alento. Senhor, abre com portas de emprego. Arruma a nossa vida financeira. Senhor, conserta o meu casamento, Senhor. Traz de volta, Deus, o meu marido, Senhor, que saiu. Traz de volta, Deus. Senhor, meu filho, Senhor amado, eu já posso vê-lo, Senhor, diante de Ti, sendo Teu servo, adorando o Teu nome, servindo a Tua casa, Senhor. Senhor, já Te agradecemos, Senhor, pelos milagres que estás fazendo aqui, Senhor. Oh Deus, nos comprometemos a estar na Tua presença, a ouvir a Tua voz, Senhor amado. Queremos ter intimidade contigo, Deus. Queremos, Senhor, ter relacionamento. Senhor, queremos ser Teu braço, Senhor amado, instrumento Teu, meu Deus, para a salvação desse mundo perdido, Senhor. Adoramos, louvamos, pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, que morreu na cruz por nós, Senhor. Amém, Jesus.